Olá, lindonas! Aqui é Kátia Bruno, do Mulheres Forjadas pela Palavra. Nós já estamos no 30º dia, glória a Deus! 30º dia da jornada, o desafio de amar. Vamos lá? O amor traz unidade. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me destes, para que eles sejam um, assim como nós. João 17, versículo 11. Uma das coisas mais importantes a respeito da Bíblia é a maneira como ela está articulada, com temas uniformes em todo o seu conteúdo, do início ao fim. Apesar de ter sido escrita num período de 1.600 anos e ter mais de 40 escritores de várias procedências e níveis de conhecimento, Deus soberanamente a escreveu com uma única voz. E Ele continua falando através da Bíblia hoje, sem que a mensagem chegue errada. União, unidade, igualdade. Essas são as marcas inabaláveis do nosso Deus. No início dos tempos, vemos a sua unidade agir através da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, o Pai, está lá, criando o céu e a terra. O Espírito está se movendo sobre a face das águas, João 1, versículo 2. E o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, Hebreus 1, 3, se juntam para falar e trazer a existência ao mundo. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, versículo 26. Façamos nossa. Olha só, os três estão em perfeita união de mente e propósito. Vemos depois que Jesus, levantando-se das águas do batismo, e o Espírito descendo em forma de pomba, e o Pai anunciando nessa cena majestosa: Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Mateus capítulo 3, versículo 17. Jesus, mais tarde, diz: Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João, capítulo 6, versículo 38. O seu desejo de responder às orações dos seus seguidores é para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, versículo 13. Ele pede ao Pai para enviar seu Santo Espírito, sabendo que o Espírito Santo irá fielmente testificar a respeito do Filho que ele ama. Porque, pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Pai, Filho e Espírito Santo estão em pura unidade. Eles servem um ao outro, amam um ao outro e honram um ao outro. Apesar de iguais, eles se alegram quando o outro é louvado. Apesar de distintos, eles são um, indivisíveis. E por essa relação ser tão especial, tão representativa da grandeza e do esplendor de Deus, Ele escolheu nos deixar experimentar um aspecto disso. Um relacionamento único
entre marido e esposa, dois indivíduos distintos estão espiritualmente unidos em uma só carne. Gênesis 2, versículo 24. E o que Deus uniu, ninguém o separe. Marcos, capítulo 9, versículo 10. Perdão. Marcos 10, versículo 9. O que Deus uniu, ninguém o separe. Na realidade, esse mistério é tão sério e o amor entre marido e esposa tão entrelaçado e complexo. Vou repetir a frase. Na realidade, esse mistério é tão sério e o amor entre marido e esposa tão entrelaçado e completo que Deus utiliza a imagem do casamento para explicar seu amor pela igreja. Glória a Deus! A igreja, a noiva, é mais honrada quando seu Salvador é adorado e celebrado. Cristo, o noivo, o qual se entregou a si mesmo por ela, é mais honrado quando ele a vê como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Efésios capítulo 5, versículo 27. Ambos, Cristo e a igreja, amam e honram um ao outro. Esta é a beleza da unidade. Esposa, o que aconteceria se você estabelecesse como missão fazer tudo possível para promover proximidade de coração com seu marido? O que aconteceria se qualquer ameaça à unidade de vocês fosse tratada como veneno, câncer, um inimigo a ser eliminado pelo amor, pela humildade e renúncia? Em que se tornaria o seu casamento se você nunca mais estivesse disposta a ver a unidade de vocês destruída? A unidade da Trindade, como é vista através da história e continuará sendo vista no futuro, é evidência do poder da unidade. Ela é inquebrável, infinita. E esta é a mesma realidade espiritual que se esconde em seu lar e endereço. Apesar de se apresentar em forma de planejamento de trabalho, visitas médicas, idas ao supermercado, a unidade é o laço eterno que percorre as experiências diárias do que você chama de seu casamento, dando a ele um propósito para ser defendido por toda a vida. Então, ame este que é parte do seu corpo tanto quanto você. Sirva a este cuja necessidade não pode ser separada da sua própria necessidade. Honre este que, quando sobe ao pedestal do seu amor, lhe eleva também aos olhos de Deus. Tudo ao mesmo tempo. Aleluia! Desafio de hoje. Separe uma área que cause divisão em seu casamento e olhe para ela hoje como uma oportunidade única de orar. Peça a Deus para revelar o que há no seu coração que está ameaçando sua unidade com seu marido. Ore para que Deus faça o mesmo com ele. E se for apropriado, discuta abertamente esse problema com ele, buscando de Deus a unidade para o seu casamento.
Anote no caderno quando o desafio de hoje estiver completo, respondendo às seguintes perguntas: Deus abriu seus olhos para as coisas que podem estar criando um ponto de discórdia? Como você pretende reagir? O que você espera que Deus faça em seu marido também?